Hello, people! Bom, o tema que eu vou falar hoje é um pouco complicado de se dizer. É tipo desafio do peito. Como assim desafio do peito? Tem a ver hoje com frustração. Sim, histórias de frustração. Daquelas que você chegou e disse assim, caramba, deu tudo errado. Aquele foi o problema maior da minha vida. Parou. Não é por aí não, viu? Não é por aí. Então aqui eu vou colocar uns pequenos exemplos de coisas que me deixaram com pouca raiva, médio raiva e muita raiva. Vou começar com uma coisa bem pequena mesmo. Eu fiquei muito, mas muito frustrada quando eu não passei na monitoria. Esse é um exemplo muito besta e muita gente já fica muito chateada. Falei monitoria aqui porque foi o exemplo que tive na minha vida, mas você, perguntando a você já ficou frustrado por não ter passado naquele concurso daquele ano? Ou até no vestibular, né? Porque todo mundo tava passando e você ainda tava estudando no cursinho. Enfim, eu fiquei muito médio zangada com essa história. Só que acontece que, como também vocês devem perceber aos poucos, e quem não percebeu, comece a ver, são os pequenos erros que vão fortalecendo as nossas vitórias mais tarde. Então, foi por causa desse problema que eu tive que eu consegui estudar mais ainda, para ter a confiança de no ano seguinte passar numa liga que eu queria tanto e eu nem sabia que eu queria. Tá bom, esse foi o exemplo número 1. Tem um exemplo número 2. Esse me deixou médio zangada. Comecei com um exemplo bem besta que muita gente podia estar envolvida, assim, tipo, saber exatamente como se sente na situação. Esse segundo exemplo não é muito comum, mas também deve ter acontecido da vida de bastante gente. No dia do La Boutique de 2015, do primeiro semestre, um cara bateu no meu carro. Que vai um adendo, eu não vou citar nomes porque é questão de ética. E eu tenho medo dele ser perseguido depois dessa história. Brincadeiras à parte, mas foi. E não é isso que aconteceu de frustração, claro, todo mundo bate o carro. Mas eu sou muito de esperar os outros fazerem coisas positivas no meio daquilo. E acontece que ele disse que ia pagar o conserto, só que nunca aconteceu isso. Foi uma confusão enorme, eu me lembro que ele veio chamar a perícia, ele implorou que não, aí chegou a mãe dele, chegou o irmão dele, ele tava com a namorada dele, e aconteceu muita coisa de ruim naquele dia, e eles se recusaram a pagar, mas depois deram enrolada, dizendo que iam pagar, enfim, nunca pagaram. Eu levei calote. Me lembro de ter ficado muito frustrada naquele dia, mas sendo que hoje em dia eu agradeço. Não a ele, mas a toda aquela situação ruim. Porque presta atenção nos mínimos detalhes. Foi por causa desse detalhe, desse problema, que eu tive um torcicolo enorme no outro dia. É sério, era de uma forma que eu ia falar com o povo desse jeito. Ei, gente, tudo bom? Ah, oi, fulano. Legal. Que quando o carro bateu aqui, fez um efeito chicote no meu pescoço. E eu fiquei paralisada. E foi só assim que eu fui no médico. Não só um médico, mas 3 médicos. E o terceiro não teria solicitado a mim um exame de sangue. E eu nunca ia saber que eu tinha leucemia. Então, assim, foi agradável? Não, né? Claro que não foi. Mas eu tô querendo dizer que os momentos ruins que acontecem na nossa vida, a gente tem sempre a fixação de que aquele é o momento principal que a gente tá vivendo. Mas não é assim. Pense todas as coisas boas que já aconteceram com você depois de um momento muito difícil. Então, quando você encontrar uma pedra no meio do caminho, você pode tentar quebrar. Mas também pode contornar para ir para um outro caminho, pode? E o que eu quero dizer é que a vida é assim, a gente tem que dançar de acordo com a música, como minha mãe gosta de falar. E outra coisa, agora eu tô vivendo um momento bem difícil, de verdade. Eu tô gravando pouco vídeo porque eu tô bem nauseada ultimamente. Mas que isso sirva de reflexão, de consolo, de conselho e para todo mundo que tá se sentindo muito frustrado agora. Eu acredito nisso, eu acredito que essa é uma fase na minha vida, uma fase que eu tenho que proporcionar coisas boas, seja fazendo vídeos,
Vocês incentivando vocês a doarem sangue, plaquetas, se cadastrarem no banco de medula óssea. Seja dizer que a vida é bonita como é bonita. De novo aquela música. A vida é bonita e é bonita no gogó. Pois é, e agora é um momento ruim, mas é um momento. Não é o que vai me definir pelo resto da vida. E sabendo que ali é uma parte só da minha vida, bem pequena, assim, você se sente melhor, entendeu? Então você sente que esse momento ruim vai passar. Então você sempre tem que ser positivo. O meu conselho hoje é exatamente esse. Seja muito positivo nas suas atitudes, nos seus momentos principalmente de frustração. Nunca veja um momento de raiva, aquela pessoa que lhe fez raiva, ou aquilo que lhe deixou com raiva, como aquilo único na sua vida. Não. Veja como um problema que diante dele você molda para construir uma coisa boa. Porque o copo, sim, tá meio vazio, mas também tá meio cheio. Pra falar nisso, até um amigo meu que disse uma teoria muito interessante que eu nunca tinha escutado do copo. Peraí, lá vai a história. Senta que lá vai a história. Tinha uma pessoa que era um professor na sala de aula e pediu para os alunos pegarem um copo. Aí cada um botou um pouco de água dentro. Aí o professor perguntou: meus filhos, quantos vocês acham que pesa esse copo? Ai, professor, 500 gramas. Sei lá, professor, 300 aí. Lá vai o professor dizendo que o copo meio cheio, meio vazio. Não é essa história. O professor disse desse jeito: o copo vai pesar o tanto quanto você imaginar segurando a sua mão o que ele pesa pra você. Tem de nada. A questão é o tanto de tempo que você segura o copo. Quanto mais tempo você segurar, ele vai ficar mais pesado. E o copo é como se fosse o problema que você carrega. Então, quanto mais tempo você carregar aquele problema e não transformar em uma solução, ela vai ficar pior para ser superada. Tá entendendo a dica de hoje? Esse pequeno desafio do peito. Do peito mesmo. O que é que te deixou com raiva que hoje em dia você agradece pela raiva que você já teve? Você deve agradecer a si mesmo pelos erros que você cometeu. Porque, uma vez aprendidos, eles não tornarão a se repetir. Então agora, eu vou tirando por mim. Aqui não tá legal. Mas eu sei que no futuro vai estar melhor ainda do que eu esperava.